ler a palavra de Deus, que eu já estou atrasada, perdão, Jeová, porque eu falei que era a primeira coisa que eu iria fazer, até nem escovaria os dentes, nem faria nada, mas eu pequei contra o Senhor porque eu menti. Hoje eu menti, não fiz isso aí, não fiz. Tô triste comigo mesma, porque eu fui olhando para a natureza, eu gosto de compor música, compor poesia, e quando eu fui ver, é uma coisa que me leva assim, sabe? E eu tava me cobrando, sabe? Mas não conseguia parar. Quando eu via um passarinho diferente, quando eu via uma bênção diferente que Deus mandava, eu queria compor. Então, eu sou compositora, gente, já vendi música aí. Mas vamos lá que interessa é a palavra de Deus, não é verdade? Nós lemos, gente, a respeito aí no capítulo 7, 8, deixa eu ver, capítulo 8, que Deus pediu não, mandou, ordenou, porque Deus não pede, Deus manda. Moisés para levar Arão era irmão de Moisés, tá? Arão, irmão mais velho de Moisés, e os sobrinhos de Arão, que eram filhos de Moisés, de Arão. Eles eram sacerdotes, Deus escolheu eles como sacerdotes. Não é o homem que escolheu, foi Deus que escolheu. Deve ser bom, né? Deus escolher a gente. Deus, não o ser humano, mas Deus escolher a gente para alguma coisa, né? Então, ele falou assim, olha, Moisés, vai lá, pega Arão, seu irmão mais velho, seus sobrinhos, filhos de Arão, que nós vamos fazer um ritual aqui para consagrá-los. Está no capítulo 8 do versículo 1 ao 36 de Levítico. Ah, Luciano, não sei onde está Levítico. Tem Gênesis, Êxodo, o terceiro livro do Antigo Testamento é Levítico. Então, gente, ali no capítulo 8 que nós lemos, Jeová disse mais a Moisés, Moisés, traga Arão, seu irmão mais velho, seus sobrinhos, filhos de Arão, e faça com que eles tragam as vestes que eu mandei fazer, e o óleo de unção também, e um novilho da oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto dos pães sem fermento. Versículo 3, e reúna toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Versículo 4, então Moisés fez assim como Jeová lhe havia ordenado, deu uma ordem para ele, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião como Deus mandou, ordenou. Versículo 5, Moisés disse à assembleia, isto, assembleia, é o que Jeová, Deus, Pai de Jesus, ordenou que fizesse. Versículo 6. Então Moisés fez o seu irmão mais velho, Arão, era 3 anos mais velho do que Moisés, e os filhos de Arão se aproximar de Moisés, e Moisés lavou Arão, seu irmão mais velho, com seus sobrinhos com água, como Deus tinha ordenado. Versículo 7. Em seguida, Moisés pôs em Arão, o seu irmão mais velho, a veste comprida, toda a veste que Deus mandou fazer. Colocou a faixa na cintura dele e o vestiu com a túnica sem mangas, como Deus mandou fazer, que está nos vídeos anteriores. E mostrei até a imagem para vocês. E por cima, pôs o éfode, amarrando bem firme. O que é éfode? Eu mostrei para vocês o éfode aí nos outros vídeos anteriores. Pode olhar. Nele, colocou o cinto bordado. Deus mandou bordar aí o cinto e você vai ver como é que foi bordado o cinto aí do éfode nos outros vídeos anteriores. Versículo 8. A seguir, Moisés colocou-lhe o peitoral aí que fazia parte de toda a roupa de sacerdote que Deus mandou fazer e pôs o urim e o tumim no peitoral. O que é urim e tumim, Luciana? Tá nos vídeos anteriores, pode olhar. Versículo 9. Então, Moisés colocou o turbante na cabeça do seu irmão Arão, e na frente do turbante, Deus tinha mandado fazer uma lâmina de ouro fininha, que era um sinal sagrado de dedicação, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Tinha uma coisa escrita nela, pode ver uns vídeos anteriores que Deus mandou fazer essa lâmina aí de ouro. Versículo 10, Moisés pegou então o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que havia dentro do tabernáculo, e o santificou o tabernáculo e tudo que tinha dentro dele. Versículo 11, depois Moisés aspergiu. O que é aspergiu? Você pega um pouco de água aqui, ó, diz aqui, ó, faz assim, ó, aspergiu
sete vezes, gente, sobre o altar de Deus, ungindo o altar de Deus e todos os utensílios e a bacia com seu suporte para santificar aí o altar de Deus e todos os utensílios de Deus. Versículo 12. Por fim, Moisés derramou um pouco do óleo de unção sobre a cabeça do seu irmão mais velho Arão e ungiu Arão para santificar Arão. Versículo 13. Moisés fez então com que os filhos de Arão, seus sobrinhos, se aproximassem de Moisés, e Moisés pôs neles as vestes compridas, as faixas, e colocou nos seus sobrinhos a cobertura para a cabeça, assim como Jeová ordenou que havia de fazer com os sacerdotes que Deus Jeová, pai de Jesus, tinha aí escolhido, que era Arão e seus filhos, que Arão era irmão de Moisés. E Moisés era o que falava com Deus. Versículo 14. Então, ele trouxe o novilho da oferta pelo pecado, e Arão, irmão de Moisés, e os seus sobrinhos, filhos de Arão, puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Eu falei com vocês, quando você vai na igreja evangélica, quando o pastor vai orar, ele pega a gente pela cabeça, ele impõe a mão na cabeça da gente para orar. E aqui, quando eles ofertavam uma coisa para Deus, Deus mandava colocar primeiro a mão na cabeça do animal, independente do qual que era. Versículo 15. Deus que escolheu os animais. Tem animal que não podia ser não, tá, gente? Lá nos vídeos anteriores tem quais animais que Deus gostava que fazia oferta para ele. Versículo 15. Moisés abateu o novilho. Abateu é matar. Molhou o dedo no sangue daquele novilho e o pôs sobre todos os chifres do altar de Deus, purificando de pecado o altar de Deus. Mas o restante do sangue Moisés derramou na base do altar de Deus, a fim de santificar o altar de Deus, para que se pudesse fazer expiação sobre o altar de Deus. Versículo 16. Depois Moisés pegou toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado e os 2 rins com a gordura que há sobre os rins, e o fez fumegar no altar. Botou fogo em todos esses órgãos que Deus pediu para tirar do animal. Versículo 17. Então Moisés fez com que o restante do novilho, como o couro, a carne e o excremento, fosse queimado com fogo fora do acampamento, assim como Jeová, pai de Jesus, havia ordenado. Da ordem Moisés, não podia ser dentro da onde estava o israelense. Versículo 18. Em seguida, Moisés trouxe o carneiro da oferta queimada, e Arão, seu irmão mais velho, os filhos de Arão, os sobrinhos de Moisés, que eram sacerdotes escolhidos por Deus, puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Versículo 19. Moisés o abateu então e aspergiu sangue em todas as laterais do altar de Deus. Versículo 20. Moisés cortou o carneiro em pedaços e Moisés fez fumegar, botou fogo na cabeça e nos pedaços e na gordura do carneiro. Versículo 21. Moisés lavou os intestinos, lavou as pernas do carneiro com água, e Moisés fez o animal inteiro fumegar no altar. Botou fogo no animal inteiro, no carneiro. Foi uma oferta queimada de aroma agradável, uma oferta feita por fogo a Jeová, assim como Jeová havia ordenado a Moisés, porque Jeová conversava com Moisés o tempo todo. Versículo 22. Então, Moisés trouxe o segundo carneiro, o carneiro para ordenação. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Então, quando você for na igreja evangélica, que algum pastor, algum presbítero, alguém impor as mãos na sua cabeça, entenda que você é o carneiro, que você é o cabrito, que você é o boi, que você é o pombo, que você é a rolinha que Deus pedia para fazer a oferta. Ele mandava sempre impor primeiro a mão na cabeça do animal, pegar na cabeça dele. Então, saiba que você é uma oferta para Deus. Apesar que nós não somos puros, Deus queria sempre puro e sem nenhum probleminha, né? Mas, né, era o povo israelense. Então, agora você sabe de onde vem essa coisa de impor as mãos na cabeça. É da oferta para Deus, do sacrifício dos animais. Tinha que colocar primeiro a mão na cabeça deles. Versículo 22. Então, Moisés trouxe o segundo carneiro, o carneiro para ordenação. E Arão, irmão de Moisés mais velho, e os sobrinhos de Arão puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Versículo 23. Moisés o abateu, matou o carneiro, pegou um pouco do sangue do carneiro e pôs na ponta da orelha direita do seu irmão Arão, que era o sacerdote que Deus escolheu, e no polegar da mão direita de Arão, e no polegar do pé direito, tudo do lado direito, nada do lado esquerdo.
Versículo 24. A seguir, Moisés fez os filhos de Arão, que são seus sobrinhos, se aproximar de Moisés, e em cada um deles, dos seus sobrinhos, Moisés pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita, polegar do pé direito, tudo na parte direita, nada na esquerda. Mas o restante do sangue Moisés aspergiu em todas as laterais do altar. Versículo 25. Moisés pegou então a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que envolve os intestinos do carneiro, que é o segundo carneiro, a membrana gordurosa do fígado do carneiro, os 2 rins, com a gordura que há sobre os rins do carneiro, e a perna direita do carneiro. Versículo 26. E Moisés pegou do cesto dos pães sem fermento, que estava perante Jeová. Jeová estava ali, gente. Eles não estavam vendo Jeová, não. Jeová não estava como um homem como nós, não, tá? Ele retirou um pão só daquele cesto, em forma de anel, sem fermento, um pão em forma de anel feito com azeite, e um pão achatado. Então os colocou sobre os pedaços de gordura e sobre a perna direita, sempre a perna direita, sempre o lado direito. Deus não gostava do esquerdo, não. Versículo 27. Em seguida, pôs todas essas coisas nas mãos de Arão, seu irmão mais velho, e nas mãos dos filhos de Arão, seus sobrinhos, que eram sacerdotes escolhidos por Deus. E começou a movê-las, todas aquelas coisas, todos os órgãos dos animais, um pão achatado, um pão em forma de anel. Ele pegava essa oferta, fazia assim, ó, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, que é uma oferta chamada oferta movida. Oferta queimada é quando ele botava fogo no animal. Oferta movida é quando ele é pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Então, no versículo 29, moveu para frente e para trás como oferta movida perante Jeová, Pai de Jesus. Essa parte do carneiro para a ordenação se tornou a porção de Moisés. Aí Moisés pôde comer, assim como Jeová lhe havia ordenado a Moisés. Dessa aqui você pode comer. Quando ele falasse não coma, a pessoa morre. Versículo 30. E Moisés pegou um pouco do óleo de unção e um pouco do sangue que estava no altar de Deus e o aspergiu sobre Arão, e as vestes de Arão, seu irmão, que é o sacerdote, e também dos filhos de Arão, que eram sacerdotes escolhidos por Deus, e nas vestes deles também. Assim ele, a Moisés, santificou Arão, as vestes que Arão, de sacerdote de Arão, e também santificou os filhos de Arão e as vestes dos filhos de Arão. Versículo 31. Moisés disse a Arão e aos seus filhos. Moisés disse a Arão, seu irmão mais velho, e aos seus sobrinhos, filhos de Arão: cozinhe a carne à entrada da tenda da reunião desses animais aí, e ali vocês, sacerdotes, comerão com os pães que estão no cesto da ordenação, aqueles que sobraram, assim como me foi ordenado por Deus, Pai de Jesus. Arão e seus filhos a comerão. Versículo 32. O que sobrar da carne e o que sobrar do pão, vocês queimarão com fogo. Ninguém pode comer, não. Versículo 33. Não se afastem da entrada da tenda de reunião por 7 dias. Deus mandou vocês ficarem ali em pé 7 dias, 7 noites, até se completar os 7 dias da sua ordenação, porque levará 7 dias para ordená-los como sacerdotes. Versículo 34. O que se fez hoje é o que Jeová deu ordem que fizesse, a fim de fazer expiação por vocês, sacerdotes, Arão e meus sobrinhos. Versículo 35. Vocês, sacerdotes, Arão e seus filhos, sacerdotes de Deus que Deus escolheu, vocês ficarão à entrada da tenda de reunião dia e noite por 7 dias. Não pode sair de lá, e cumprirão as suas obrigações para com Deus Jeová, Pai de Jesus, para que não morram, pois assim me foi ordenado. Versículo 35 do capítulo 8 de Levítico. Para que vocês não morram, tem que ficar ali 7 dias, 7 noites. Versículo 36. E Arão e seus filhos fizeram tudo o que Jeová, Pai de Jesus, havia ordenado por meio de Moisés, seu irmão mais novo. Moisés, você sabe, né? Aquele que foi criado aí pela filha do faraó do Egito, né? Que não podia ter menino, queriam matar os meninos, a mãe colocou no rio, a irmã colocou no rio, aí tava lá se banhando ali, a filha do rei, aí de repente ela viu aquele criança, ela pegou como de criação, mas ele teve que fugir porque ele matou um egípcio para defender o povo dele, que é o israelita. Aí nisso, toda a história começou, você pode ir lá atrás que você vai ver. Capítulo 9. No 8º dia,
quando eles estavam já lá, né, no 8º dia, já tinha ficado 7 dias na tenda como Deus tinha mandado, 7 dias, 7 noites. Moisés convocou Arão, seu irmão mais velho, que era um sacerdote, e os filhos de Arão, e os anciãos de Israel. Versículo 2. Moisés disse a Arão: Arão, pegue um bezerro como oferta pelo pecado, Arão, e um carneiro como oferta queimada. Ambos têm que ser sadios, e apresente-os perante Jeová, Deus, Pai de Jesus. Versículo 3. Mas você, Arão, dirá aos israelitas assim: peguem um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um carneirinho também, ambos de 1 ano de idade e sadios, não pode ter nenhum probleminha, para a oferta queimada para Deus Jeová, Pai de Jesus. Versículo 4. Um touro e um carneiro para os sacrifícios de participação em comum também. Vocês devem trazer, a fim de sacrificá-los, todos esses animais perante Jeová, Deus, Pai de Jesus, e uma oferta de cereais misturada com azeite, pois hoje Jeová lhes aparecerá. Vai aparecer para vocês, israelitas. Versículo 5. Assim, o povo de Israel, os israelitas, levaram para diante da tenda de reunião aquilo que Moisés havia ordenado levar. E toda a assembleia aproximou-se então e ficou de pé perante Jeová. Jeová aparecia na nuvem, pode olhar nos vídeos anteriores. Jeová não aparecia como eu, assim não, como um anjo, não, gente. Ele aparecia na nuvem, escutavam a voz dele. Versículo 6. E ordenou que fizessem para que a glória de Jeová apareça a vocês. Então, todo mundo ficou ali em pé, depois de levar todos aqueles animais. E Moisés disse: isto é o que Jeová me ordenou que fizessem para que a glória de Jeová apareça a vocês, israelitas. Versículo 7. Moisés disse então a Arão, seu irmão mais velho: Arão, meu irmão mais velho, você que é sacerdote e seus filhos sacerdotes também, que Deus, escolheu vocês, aproxime-se do altar de Deus e apresente a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada para Deus, e faça expiação por si mesmo, Arão, meu irmão, e por sua casa, pelos seus filhos. Depois apresente apresente a oferta do povo israelense e faça expiação pelo povo de Israel, assim como Jeová, Pai de Jesus, ordenou, deu uma ordem para fazer. Versículo 8. Arão, irmão mais velho de Moisés, aproximou-se imediatamente do altar de Deus e abateu, matou o bezerro da oferta pelos seus próprios pecados. Pecados de quem? Próprios de Arão. Versículo 9. Então, os filhos de Arão, que eram sacerdotes também, escolhidos por Deus, lhe apresentaram o sangue. E ele mergulhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar de Deus. E derramou o sangue, o restante do sangue, junto à base do altar de Deus, como Deus sempre mandou fazer. Versículo 10. E Arão fez fumegar no altar a gordura, os rins, a membrana gordurosa do fígado do animal, oferecido como sacrifício pelo pecado, assim como Jeová havia dado a ordem a Moisés para fazer. Versículo 11. E Arão e os sacerdotes, os filhos de Arão, queimou a carne e o couro no fogo do animal, fora do acampamento de Israel, pois não podia ser dentro do acampamento, tinha que ser fora do acampamento no deserto. Versículo 12. Depois Arão, os sacerdotes, filhos de Arão, abateu a oferta queimada. E os filhos de Arão, que eram sacerdotes também, lhes entregaram o sangue a Arão e aspergiu sangue em todas as laterais do altar de Deus. Versículo 13. E os sacerdotes lhe entregaram os pedaços da oferta queimada, junto com a cabeça do animal, e Arão o fez fumegar no altar, botou fogo na cabeça do animal. Versículo 14. Além disso, Arão levou os intestinos e as pernas do animal e o fez fumegar sobre a oferta queimada no altar de Deus. Botou fogo aí. Versículo 15. Arão apresentou então a oferta do povo.
Essa foi a oferta pelo pecado de Arão, da família de Arão. Agora foi no versículo 15 começa aí o ritual, né, de que Deus mandou fazer para a oferta de pecado do povo de Israel, israelense. Arão apresentou então a oferta do povo, pegou o bode da oferta pelos pecados do povo de Israel e o abateu, matou ele e fez com ele uma oferta pelo pecado para pedir perdão pelo pecado do povo de Israel, assim como havia feito com o primeiro animal. Versículo 16. Arão apresentou a oferta queimada e a ofereceu segundo o procedimento normal a Deus. Versículo 17. A seguir, Arão apresentou a oferta de cereais. Arão encheu a mão com uma porção da oferta e a fez fumegar no altar, botou fogo, além da oferta queimada da manhã. Versículo 18. Depois Arão abateu o touro, matou o touro e matou o carneiro do sacrifício de participação em comum, que era para o povo. Então os filhos de Arão entregaram o sangue para o seu pai Arão, e Arão o aspergiu o sangue do touro em todas as laterais do altar de Deus. Versículo 19. Quanto aos pedaços de gordura do touro, a cauda gorda do carneiro, a gordura que envolve os órgãos internos dos rins e a membrana gordurosa do fígado do touro. Versículo 20. Os sacerdotes, Arão e seus filhos, colocaram todos esses pedaços de gordura sobre o peito dos animais. Depois disso, ele fez os pedaços de gordura fumegar no altar, botou fogo. Versículo 21. Mas o peito e a perna direita dos animais, Arão moveu para frente e para trás, como oferta movida perante Jeová, Deus, Pai de Jesus, assim como Moisés havia ordenado, porque Deus mandou Moisés fazer. Deus falava com Moisés que era que escutava Deus. Versículo 22. Então, depois de fazer a oferta pelo pecado, a oferta queimada e os sacrifícios de participação em comum, Arão, sacerdote, irmão de Moisés mais velho, levantou as mãos para o povo de Israel, os israelenses, abençoou-os e desceu do monte. Versículo 23. Por fim, Moisés e Arão, que eram irmãos, entraram na tenda de reunião. Depois saíram e abençoaram o povo de Israel. Então a glória de Jeová apareceu a todo o povo de Israel. Versículo 24. E saiu fogo da parte de Jeová e consumiu a oferta queimada e os pedaços de gordura no altar também. Deus colocou fogo nela. Todo o povo viu isso, que de repente estava ali, né, em cima ali as ofertas, e de repente apareceu um fogo lá do nada. Foi Deus que colocou o fogo no altar ali, nos pedaços que estavam ali. E todo o povo israelense viu isso, e eles começaram a gritar, e se prostraram, se ajoelharam com o rosto por terra. Ficaram com medo, né, gente? Você tá com um troço aqui, de repente, do nada, aparece um fogo aqui. Foi Deus que colocou. Deus falou que ia mostrar a glória dele. E é dessa forma que ele mostrou a glória dele. Agora vamos ver o que é aspergir? O Senhor Deus disse a Moisés: faça em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros por 90 de altura. Nos 4 cantos haverá pontas que formarão uma só peça como altar. Revista de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas. Ponha um remate de ouro em volta do altar. Debaixo do remate, em cada lado do altar, ponha 2 argolas de ouro, por onde passarão os varais com que se carregará o altar. Esses varais deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar do incenso no lugar santo, fora da cortina e diante da arca da aliança, está o propiciatório. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso aromático. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração.
Nesse altar não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. Ó, tô com o Google aqui, mostrar pra vocês. É aspergir. Aspergir. Molhar-se com pequenas gotas de qualquer líquido, borrifar-se, orvalhar-se, respingar-se. Então, todas as vezes que Deus mandava aspergir, ele molhava o dedo no sangue. Toda vez que fazia um sacrifício, os sacerdotes Arão, os filhos de Arão, que foram escolhidos por Deus, ele molhava o dedo no sangue e ele fazia assim, ó, 7 vezes. Tinha que ser 7 vezes. Se fosse 6, na 7ª morria se não fizesse, porque Deus matava. Então ele molhava o dedo no sangue e fazia assim, ó. Então quer dizer, pequenas gotículas na roupa, aonde Deus mandava. Então, aspergir são pequenas gotas. Então, por isso que ele molhava só o dedo, porque ele fazia assim, ó. São pequenas gotas.